Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 15 a 18. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse aqui é importante, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém, oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estes são versículos tão importantes da Tua Palavra, como em tudo na Tua Palavra, mas nós estamos aqui falando mais especificamente a respeito da natureza do Filho, e pedimos que o Senhor nos dê uma graça especial, ó Pai. Por favor, Senhor, sabemos que nós estamos online, não estamos presencialmente, não é incomum muitas vezes nós nos distrairmos, Senhor, pelo fato de estarmos em casa, talvez alguns até debaixo de um cobertor, na cama, enfim, na particularidade e no conforto do seu lar. Mas eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome cativa, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento nesse momento, Senhor, porque é o momento da Tua Palavra e é o momento que nós estamos estudando este capítulo tão importante, Senhor, da Bíblia Sagrada e do Teu Evangelho, de importância fundamental, Senhor, para a nossa vida cristã. Por isso, nos ajuda, me ajuda a transmitir a Tua Palavra nessa noite, Pai, para alimentar o Seu rebanho, Senhor. Por favor, Deus, ainda mais nessa situação, Senhor, de distanciamento, ó Pai, que o mesmo efeito que causaria presencialmente possa causar, Senhor, na vida de todos os irmãos que ouvem esta mensagem, como de fato tenho ouvido, Senhor, testemunhos no sentido dos irmãos terem sentido a Tua presença, Pai, mesmo nesse momento, mesmo não nos reunindo presencialmente, Senhor. Então visita a casa de cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai, por favor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, por favor, deixa a sua Bíblia aberta aí, para a gente fazer uma exegese aí desse texto juntamente com os irmãos. Então veja lá. No versículo 15 diz: João testemunhou a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Vocês se lembram que eu comentei que possivelmente quando esse evangelho foi escrito, isso é uma teoria, não é uma certeza absoluta, mas tem o seu grau de razoabilidade. Quando este evangelho foi escrito, ainda havia seguidores de João, aqueles que ainda seguiam João, mas ainda não tinham se convertido a Jesus. João não estava mais vivo neste momento, mas ainda assim eles se sentiam no legado de João e ainda não tinham feito essa transição para o evangelho de Jesus. Então, possivelmente, essa é uma das possibilidades das quais, mais uma vez, neste capítulo, fica enfatizado de que João não era o alvo. Lá no versículo 8 diz: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. E agora ele diz que ele vem, Jesus vem depois de mim, de João, e tem a primazia, porque já existia antes de mim. Era isso que João estava dizendo. Então, Jesus, ele veio depois de João, na história humana. Na história humana veio primeiro João Batista, o anunciado dos profetas. Ele vem
antes de Jesus na história e vem pregando arrependimento. Arrependimento, ele vem preparando o caminho do Senhor e realizando batismo de arrependimento. Depois vem Jesus. Depois, Jesus se manifesta depois, e João aponta para Jesus, João batiza Jesus, mas João diz assim, não obstante ele ter vindo depois de mim, ele tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Veja a grandiosidade da revelação que João recebeu, porque Jesus, mesmo cronologicamente, Jesus, ele é mais novo do que João Batista. João Batista foi concebido antes, os irmãos se lembram, mas foi revelado ao seu primo. João Batista teve uma revelação de que Jesus já era pré-existente. Olha o tamanho dessa revelação, meus irmãos. Que coisa! Imagina se você tivesse um primo e de repente te fosse revelado que aquele teu primo era pré-existente a você. Não seria uma coisa assim, ou é verdade ou é uma loucura isso daí. É como se dissesse uma pessoa mais nova, André é mais nova que mim, que eu, e aí viesse uma revelação que ela já era pré-existente. Então olha a grandiosidade da revelação que foi dada a João Batista. Irmãos, somente Jesus é pré-existente. Nós, cristãos, não acreditamos na doutrina da pré-existência da alma. Não acreditamos. Então eu estou olhando aqui o rostinho de vocês na foto. Nunca existiu uma Luane pré-existente. Nunca existiu uma Silmara pré-existente, uma Alessandra. Nunca existiu um Wellington pré-existente, uma Daniela, um pastor Elisandro, um Aragão. O único pré-existente é Jesus. Você teve um dia em que se iniciou a sua existência. E esse dia se iniciou no dia em que o gameta do papai encontrou o gameta da mamãe, você foi fecundado, ali começou a sua existência. Ali você foi tecido pelas mãos de Deus dentro da sua mãe. Ali você recebeu o seu espírito, a sua alma. Ali você começou a existir. Nunca vai existir outro Antônio, nunca vai existir outra Silmara, outro Carlos, outro Emerson. Você é você. Parece assim, é óbvio dizer isso daí, mas isso precisa ser dito. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo Abraão que viveu há mais de 2.000 anos, o Jacó, o Isaque, Moisés, eles continuam existindo tal qual eles vieram ao mundo. Não vai ser transformado em outro ser, em outra pessoa, numa lagartixa, numa barata, num abacate, numa árvore, numa vaca. Não, você é você. Não existe e nunca existiu ninguém com a combinação do seu DNA, com a sua marca digital. Não tem ninguém, nunca existiu. Seja no sentido físico ou seja no sentido espiritual. Somente Jesus é o pré-existente. Somente Jesus é aquele o princípio e o fim. Aquele que teve a primeira e a última palavra, aquele que, sem ele, nada do que foi feito se fez. Como eu já disse, eu preciso ficar repetindo, porque nem todos ouviram, mas toda a criação passa por Jesus. Ele é o intermediário da criação, pois nesse texto diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Cada DNA, cada molécula, cada célula, cada espírito, cada alma, cada árvore, cada animal, o mar, as estrelas, o universo, as galáxias, tudo passa por Jesus na criação. Ele é um intermediador de toda a criação. E quando a criação cai, ele precisa se tornar o intermediador da salvação, porque tudo vem dele e volta para ele. Esse é o nosso Senhor, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tudo isso foi revelado na palavra. E João tinha essa concepção. Antes de mim, ele já existia.
Por isso que ele diz no versículo 15, ele tem a primazia. Jesus tem a primazia. Ele tem o primeiro lugar, o lugar que é único. Tinha a primazia no ministério de João Batista e precisa ter a primazia também na minha e na sua vida. Jesus tem a primazia na vida de todos aqueles que são discípulos dele. Ele tem a primazia. Jesus tem a primazia sobre a vida do seu pai. Tem primazia sobre a vida da sua mãe, da sua esposa, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus tios, do seu trabalho, do seu ministério. Jesus tem que ter a primazia. Jesus, ele tem a primazia na sua vida. Jesus tem a primazia na sua mente. Jesus tem a primazia no teu coração. Jesus tem a primazia porque antes de você vir, ele já existia antes de nós. Ele é o nosso Criador e Ele também é o nosso Redentor, é o nosso Salvador e hoje é o nosso Sumo Sacerdote, o nosso Intercessor. Esse é o nosso Senhor, Ele tem a primazia. E aí no versículo 16, João continua dizendo, o Evangelho de João, o evangelista diz assim, aqui é o evangelista dizendo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós, everybody, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Primeiramente, todos nós quem? Todos nós, quem está incluído nesse todos nós? Quem escreveu aqui estava incluído. O discípulo amado, o autor do evangelho, todos nós, ele está incluído aqui. Ele recebeu plenitude e graça sobre graça. Os companheiros do escritor deste evangelho também está incluído no todos nós. Os leitores a quem foi dirigido esse evangelho também estão incluídos nesse todos nós. Todos aqueles que leram, que estão recebendo. E toda a igreja posterior que teve acesso a esse evangelho também está incluído em todos nós. E todos aqueles que receberam da sua plenitude, ou seja, do teu Espírito Santo de Deus, também está incluído em todos nós. Então, pela misericórdia e graça de Deus, todos nós que estamos incluídos nessa chamada aqui, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos os cristãos, todos aqueles que foram batizados no corpo de Cristo, todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo, todos aqueles que receberam da palavra de Deus, todos os que se converteram, não os que se convenceram, todos os que foram convertidos, a todos esses foi dada da sua plenitude. Plenitude é o pleroma, a plenitude e graça sobre graça. Meu irmão e minha irmã, esse texto está dizendo que a plenitude de Deus já foi derramada, já foi concedida, já foi colocada à disposição. Isso é uma referência na continuação desse evangelho, quando Jesus diz assim, olha, eu vou, mas não vos deixarei sós, vou enviar outro Consolador. Ele já era um Consolador, ele ia enviar outro, da mesma natureza, para não deixar a sua igreja órfã. Então esse texto diz que já foi colocada à disposição da igreja a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus. E eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se eu e você não estivermos sentindo e percebendo dessa plenitude, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós temos que buscar dessa plenitude que já foi derramada.
O pleroma de Deus, o Espírito, ele não dá a sua bênção por etapa, ele não dá o seu Espírito por medida, ele concede, ele coloca à disposição por intermédio de Jesus Cristo. Basta que nós nos foquemos nele, basta que nós rejeitemos tudo que atrapalha essa bendita comunhão com ele, basta que nós coloquemos como alvo da nossa vida essa bendita comunhão que vem através da palavra, que vem através da oração, que vem através da autonegação, que vem através da conversão, que vem através da comunhão. Está colocada à nossa disposição para que nós experimentemos. E quem experimenta dessa doce presença, da plenitude de Deus, ainda que seja um pouquinho, ainda que seja um bocadinho, ainda que seja um pedacinho, considera isso muito mais valioso do que qualquer outra experiência que ele tenha tido da plenitude do mundo. Ah, eu tive a plenitude do mundo, mas agora eu tenho um pedacinho de Deus, e esse pouquinho de Deus que eu recebi é tudo que importa na minha vida, porque tudo que eu recebo de Deus é muito mais do que tudo que eu experimentei no mundo. Essa é a fala de um cristão, esta é a fala de alguém que nasceu de novo, esta é a fala de alguém que recebeu da plenitude do Espírito, e quem recebeu a plenitude do Espírito gosta do Espírito, gosta de Deus, gosta da palavra, não precisa ser forçado, não precisa ser chacoalhado não, porque ele recebeu da plenitude de Deus, e ele gosta disso, ele ama isso, ele deseja isso, ele almeja por isso, ele valoriza isso, ele se sente enriquecido por isso. Porque recebeu da plenitude do Espírito Santo de Deus, da plenitude de Deus. Mas ele continua aqui, graça sobre graça. A minha filha está aqui sorrindo do meu lado, que ela faz assim, meu pai, ele se empolga. Sai uma veia aqui na minha testa, que ela ficou olhando, vai estourar essa veia aí, espero que não. Mas é para falar das coisas de Deus. Então, toma posse da plenitude de Deus. Toma posse, porque já foi dada. É disso que nós temos que tomar posse. Da plenitude de Deus, da santidade, da glória de Deus. Mas ele não encerra aqui no versículo 16. Ele diz ainda, e graça sobre graça, irmãos. Graça sobre graça. São camadas de graça que são derramadas, são ondas de graça que foram derramadas na história do povo de Deus, meus irmãos. E aí eu fiquei pensando, a ideia aqui é ondas de graça, ondas de graça. Veio uma onda de graça, depois veio uma outra onda de graça, e veio uma outra onda de graça. Vem sobre a vida da gente. Como é que é isso, irmãos? Imagine você, irmão Luiz deve estar ouvindo, irmão Luiz está ouvindo a gente. Imagine que você está lá, eu gosto desse negócio, irmão. Você está lá numa praia, gostoso, depois daquele dia quente, aquela tarde assim, o sol já não está mais escaldante. E aí você para de frente para aquele mar gostoso, né? Nem muito bravio, mas nem muito calminho também. E aí vem aquela onda gostosa sobre você. Tchá! Aquela onda. Tchá, sobre você, aquilo é graça, que gostoso, ver a onda, você consegue sentir, você consegue ter a sensação, quando às vezes eu estava naquele metrô lotado assim, no trem lotado, eu começava a lembrar disso, daquela praia, daquela água gostosa, daquele mar, o frescor, e veio uma onda, tchá, tchê, vem sobre você uma onda de graça, e aí mal você se recuperou de uma, vem outra onda, tchê, vem sobre você outra onda, tchá, assim é graça sobre graça, vem sobre a sua vida, aí você fala, agora eu vou surfar na graça, você faz aquela posição de jacarezinho e pula, tchê, você vai assim flutuando na plenitude de Deus, graça sobre graça, que gostoso que é, que delícia, eu quase posso sentir a brisa suave batendo em meu rosto, irmãos, essa é graça sobre graça, queridos, é a graça sobre graça que é derramada. Deus criou os céus e a terra, isso foi graça. Deus criou Adão e Eva, isto foi graça.
Deus criou os astros, os luminares, e isso foi graça. O homem pecou, se separou de Deus, mas ali Deus já prometeu um Salvador. Isto foi graça também. A humanidade se desviou e começou a cometer várias torpezas, vários pecados, a ponto de Deus se arrepender de ter criado a humanidade, mas ele chama uma família, a família de Noé, e isso é graça. Dali a humanidade se reinicia, e isto é graça. No meio de uma família pagã, ele chama Abraão, e isto é graça. Depois ele chama Isaac, que se revela a Jacó, e isto é graça. Depois o povo vai para o Egito, fica lá. José do Egito ainda é preso, é entregado por conta da maldade dos seus irmãos, mas Deus o levanta como salvador do Egito, como salvador do seu povo, e isto é graça também. O povo vai para o Egito e o povo passa a ser escravizado, ele levanta Moisés, e isso é graça também, graça sobre graça. E Moisés vai e eles vão com o povo para o deserto, e o povo murmura, morrem milhares e milhares, mas dali ele levanta ainda um remanescente fiel, e isto é graça de Deus. E nós já estamos no período de Josué, e Josué, o grande capitão, o grande general, ele lidera ali novamente a conquista da terra prometida, mas o povo depois de Josué se esquece de Josué, os antigos morrem e voltam a cometer os pecados e as torpezas daquele povo, daquele local, e eles começam a ser oprimidos, e eles começam a ficar desesperados e clamam a Deus, e Deus manda juízes, e isto é graça, manda Jefté, manda Sansão, e isto é graça. Um dia eles ficam meio que empapuçados, eles querem imitar agora as nações vizinhas, e eles pedem um rei para Samuel. Samuel fica triste, mas Deus fala para Samuel, não fique triste porque eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim, e ele concede, Deus concede reis para eles, e isto é graça. Saul apostata da fé, ele levanta Davi, e isto é graça. Davi parte ele dá sabedoria a Salomão, e isto é graça. Salomão apostata da fé, gera uma confusão, depois ele volta, o reino se divide, mas Deus continua não desistindo do seu povo e levanta profetas para exortar o seu povo, e isso continua sendo graça. Levanta Isaías, levanta Jeremias, levanta Ezequiel, o povo não escuta, mas Deus não desiste do seu povo, porque Deus tem um plano na vida do seu povo, e isto é graça. Até que na plenitude dos tempos, ele envia o seu próprio filho, nascido de mulher. Na plenitude dos tempos, a sua graça se corporifica e a plenitude da sua presença se encarna em nosso meio, e isto é graça. E ele veio morrer pelos pecados do seu povo, e isto é graça. E ele ressuscita, e isto é graça. E ele envia o seu Espírito Santo, e isto é graça. E ele nos incorpora em sua igreja, e isso é graça sobre graça. E um dia aprove a Deus chamar eu e você para fazermos parte do povo dele, e isso é graça. Graça sobre graça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, e que ele continue derramando na minha e na sua vida graça sobre graça. Aleluia! Glórias a Deus! E aí lá no versículo 17, ele diz: porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Que lei foi dada por Moisés? A lei que foi dada por Moisés é o que nós conhecemos como Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa é a lei que foi dada por Moisés. Mas note, parece quase uma antítese. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus. Então você percebe que aqui há uma transição. Há uma transição. A lei, graça e verdade. Lei, graça e verdade. Você percebe que há uma transição e o apontamento para uma superiorização, né? É superior à lei, a graça e a verdade superior à lei.
O que era a lei? Na lei também tinha graça e verdade. Não precisamos ver uma oposição tão rígida, uma antítese tão rígida. Existia graça e verdade na lei. A lei, ela era composta por pelo menos 3 características. A lei tinha diretrizes civis, diretrizes cerimoniais e diretriz moral. Civil, cerimonial e moral. O que era a lei civil? A lei civil é a lei que era para ser aplicada naquele porção de terra que Israel entrou, a terra prometida. Então, por exemplo, a divisão das terras entre cada tribo, o pedaço que caberia a cada um, é uma lei referente somente à aplicação naquele pedaço de terra ali. Para os israelitas, valeu para ali. Então, assim, não vale mais. Valeu naquele momento histórico para aquele povo. O que era a lei cerimonial? A lei cerimonial, por exemplo, sacrifício de animais, sacrifício de pombas, sacrifício, circuncisão, a guarda do sábado, a prescrição alimentar, aquela divisão entre alimentos puros e impuros. Tem uma razão daquilo, uma razão racional boa, interessante. É até possível conversar sobre isso, né? Eu vi um pastor uma vez que disse que geralmente os animais que não eram permitidos são animais roedores que se ocupam de comer a sujeira deixada pelo restante da natureza. Enfim, mas o fato é que depois Jesus declarou limpo todos os alimentos. Então você tinha essa lei cerimonial que apontava que era uma sombra daquilo que seria o sacrifício de Jesus um dia, a ponto de todos os demais sacrifícios pararem de existir. Essa era a lei cerimonial. E existia a lei moral. A lei moral, a lei de comportamento, que vem tão bem sintetizada nos 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos em relação a Deus, e os outros 6 mandamentos podemos chamar de mandamentos éticos ou mandamentos morais. Então, não terá outro Deus além de ti, não tomará o meu santo nome em vão, não fará para ti imagem de escultura, guardarás o sábado para o santificar. Aqui podemos ver aqui também um princípio da lei cerimonial, a questão do sábado. Depois nós temos honrará pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Não matará, não adulterará, não roubará, não dará falso testemunho e não cobiçará. Então aqui nós temos o comportamento moral. Esse comportamento moral, a lei moral, ela não foi abolida. Mas ela ganhou um significado muito mais profundo com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que você lê nos capítulos 5 a 8 do Evangelho de São Mateus, está ali a decodificação, a interpretação de Jesus a respeito da lei. Então a gente pode ver que na lei existia verdade, existia graça, mas não existia na sua plenitude. Por isso que nesse versículo que nós lemos, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Porque se você ler no capítulo 7 de Romanos, qual que era a função da lei? A função da lei, ela diz assim, não cobiçarás. E você vê dentro de si a vontade de cobiçar. A lei diz assim, honrará pai e mãe. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem filhos adolescentes que já dão trabalho. Não a danar, claro. A gente sabe que tem filhos que não honram seus pais. A lei diz, não adulterarás. Muitos adulteram. E Jesus disse que só o fato de você olhar para uma outra mulher com intenção impura, você já adulterou no seu coração. Então, o que a lei ela faz? Ela revela o estado do qual você se encontra, que é o estado da humanidade caída. Ela revela isso. Qual é o estado? E aí isso levava a pessoa a fazer o quê? A aderir ao sistema sacrificial de Israel, que era sacrificar animais para o perdão dos seus pecados.
Só que o escritor de Hebreus ele diz assim, que o sacrifício de animais não é suficiente, de modo que na plenitude do tempo Deus enviou o seu próprio Filho para que ele fosse o sacrifício perfeito. E aí, ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando a lei aponta para você que você é necessitado do quê? Da graça, você vai aos pés de Jesus. Por isso que aqui diz, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Essa graça e a verdade que vieram sobre as nossas vidas, meus irmãos. E aqui pela primeira vez o nome Jesus Cristo é mencionado neste evangelho. Cristo, o Messias, o enviado. A lei foi dada por Moisés. Legal, foi bom enquanto durou. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Por isso, querido, Jesus tem que ter a primazia na sua vida. Não é mais Moisés, põe isso na sua cabeça. Não é mais Moisés, não é a lei de Moisés. É a graça e a verdade que vieram por intermédio de Jesus Cristo. Depois você lê a epístola aos Hebreus, vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio levítico. Meu irmão e minha irmã, a graça e a verdade estão sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. E aí no versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Isso é importante. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém no Antigo Testamento viu a Deus. Moisés, ele pediu para ver a glória de Deus. Ele falou, me mostra a tua glória, eu preciso ver a tua glória. Deus falou para ele assim, olha, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você na fenda de uma pedra, eu vou colocar a minha mão e vou passar. Depois que eu passar, eu tiro a mão, você vai ver as minhas costas. A minha parte de trás, o meu rastro. Moisés viu por onde Deus passou, mas não viu a plenitude de Deus. Ele viu uma faísca de Deus. E já era muito, já. Depois, nós temos no Antigo Testamento aquelas várias epifanias, que eram manifestações de Deus, como Abraão. Parece ter recebido uma manifestação da Trindade, como Josué. Parece ter recebido uma manifestação do próprio Senhor, lá em Josué capítulo 5. Ou então Isaías, aquela visão mais linda de todas, né? Foi no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Haviam 6 anjos que sobrevoavam, todos tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu Deus? Nós vamos ver nesse evangelho, depois que Isaías viu o Filho, ele viu Jesus. Ali era uma manifestação do Senhor. Então, Deus Pai, ninguém viu Deus Pai. Ele permanece um mistério, encoberto, impossível de ser visto. Mas aí o texto continua assim, e agora, né? Puxa vida, se nem o povo eleito de Deus, se nem os profetas, se ninguém tinha visto, e agora? Quem poderá nos ajudar? E aí lá no versículo 18, continua. O Deus unigênito, novamente, o Deus, com o artigo, o Deus. Então, a divindade aqui, unigênito, o termo é monogênesis. O único gerado, único, gênesis, o único gerado. O Deus unigênito, está falando de Jesus, que está no seio do Pai, que está na intimidade do Pai, que está junto ao Pai. A imagem aqui é do discípulo amado no peito de Jesus, como a gente vai ver na frente. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Revelou quem? Revelou a Deus, o Pai. O trecho aqui... Ele, o Deus unigênito que o revelou, o termo aqui é
exegesato, da onde vem a palavra exegese. Alguns dizem então, como se Jesus tivesse feito exegese do Pai. Ele revelou o Pai. Meus irmãos, eu sei que parece pesado isso que eu vou te dizer agora, mas Deus não foi revelado no Antigo Testamento em sua plenitude. Deus não foi revelado por Abraão, não foi revelado por Moisés, não foi revelado por Davi, não foi revelado por Elias e Eliseu. Não foi. Quem revelou Deus foi Jesus. Quando você perguntar quem é Deus, não olhe para o Antigo Testamento diretamente. Não olhe. Ali você não vai encontrar Deus plenamente revelado. Aonde que você vai encontrar Deus revelado? Você vai encontrar Deus revelado em Jesus. Somente Jesus revelou Deus em sua plenitude. Se você quiser saber como Deus realmente é, não olhe para Moisés, não olhe para Josué, não olhe para Davi, não olhe para os profetas, porque esses revelaram Jesus. Eles falaram a respeito de Cristo, mas quem revela Deus em sua plenitude, como diz no primeiro capítulo de Colossenses, é Jesus. Quem é Deus? Olhe para Jesus. Pergunte para Jesus quem é Deus, quem é o seu Pai. Pergunte para Jesus. Eu não estou dizendo que não é para valorizar o Antigo Testamento. Eu estou dizendo para você verificar a beleza do Antigo Testamento por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é Jesus que te revela nessa noite quem é o Deus que você serve, o Deus que você ama. O judeu não tem a plenitude de Deus, porque ele não aceita Jesus. O muçulmano não tem a plenitude do Deus que nós conhecemos, porque ele não aceita a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É Jesus que revela plenamente quem é o seu Pai. Olhe para Jesus para conhecer a Deus. Veja o comportamento dele, veja como ele fala, veja como ele age, veja como ele se comporta, veja o que ele fez. E ali, nesse relacionamento dele, nessa leitura que ele faz da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, ali você vai conhecer, ali nós vamos conhecer melhor quem é Deus. Quem é verdadeiramente o nosso Pai, meu irmão e minha irmã. É assim. Então, algumas aplicações aqui desse texto para a nossa vida, meus irmãos. Em primeiro lugar, dê primazia sempre para Jesus. Ele tem a primazia. Dê a primazia para Jesus. Dê a primazia para Jesus na sua vida espiritual, na sua vida moral, na sua vida devocional. Vá para a Bíblia com Jesus em mente. Diz aqui que Jesus fez exegese do Pai. Exegese é uma chave de interpretação, é uma chave que você abre e o mundo se revela. Jesus é a chave. Então, quando você for para a Bíblia, vá com a chave de Jesus. Use Jesus como a chave e faça exegese. Faça essa revelação da palavra de Deus e de quem Deus é. Tudo que vier tem que ser agora intermediado por Cristo, da palavra de Deus em nossas vidas, meus irmãos, porque Jesus ele tem a primazia, que ele tem a primazia da sua vida, da sua espiritualidade, da sua devoção, do seu amor. Somente Cristo, solos Cristos, como diziam os reformadores, somente Jesus importa, somente Ele é o Senhor. Vá para as Escrituras Sagradas tendo Jesus na mente. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, meu irmão e minha irmã. Que Jesus tenha a primazia na sua vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que Ele tenha essa primazia na sua vida, irmãos, na sua vida, meu irmão e minha irmã. E aí você estará apto
para entender melhor o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a palavra de Deus. Esse mesmo evangelho vai dizer: aquele que me ama guarda a minha palavra. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão tanto tempo na igreja, tanto tempo no meio do povo de Deus, e aí você lê a sua Bíblia. Não, nem tem uma Bíblia, pastor, mas você está esperando o quê? Está esperando o quê para ler a palavra do Senhor, para ter uma vida devocional? Aquele que me ama guarda a minha palavra. No mais são emoções, no mais são arrepios, no mais são simpatias. Mas o importante é guardar a palavra dele. Uma outra aplicação dessa palavra que eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida é que a graça e a verdade tenham sempre lugar no teu coração. A graça e a verdade. Quero dar aqui uma interpretação peculiar que não é necessariamente a intenção desse texto. Então, eu estou adaptando ele para a nossa vida prática. Graça e verdade. Algo difícil. Nós temos que dizer a verdade com graça. Graça e a verdade sempre têm que estar unidas uma com a outra, né? A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante dos homens. Graça e estatura diante dos homens, em sabedoria. Que esse seja o nosso crescimento. Que não seja uma verdade sem graça na nossa boca, nas nossas atitudes, mas que a graça sempre acompanhe a verdade das nossas palavras, porque Jesus é a fonte de toda a graça e de toda a verdade, meus irmãos. Então, que a verdade e a graça tenham sempre espaço na sua vida, tenham sempre lugar no teu coração. Graça e verdade, elas andam juntas, são como duas asas que batem juntas, elas não devem ser separadas, meus irmãos. E finalmente, queridos irmãos e irmãs, assim como Jesus, ele revela o Pai, que a nossa vida possa revelar a Cristo, que a sua vida e que a minha vida possam revelar a Jesus na vida de outras pessoas, porque somente através de Cristo elas vão ter uma ideia de quem é Deus o Pai. Nós hoje somos o corpo de Cristo na terra e a nossa vida tem que revelar Cristo para as pessoas ao nosso redor. É um desafio e tanto. Você, enquanto pai, revelar Cristo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu cônjuge. Nós temos que revelar Cristo na vida das pessoas. Esse é o melhor testemunho. Esse é o melhor evangelismo que nós podemos ter. Revelar Jesus, mostrar Jesus como alguém atraente. Nós temos essa incumbência, nós temos esse dever, meus irmãos, de mostrar Jesus na sua plenitude, na sua beleza. Jesus é irresistível. Jesus é incrível. Jesus é o melhor ser humano que pisou na face da terra. Jesus é aquele que tem a palavra e a solução para todos os embates objetivos e subjetivos da humanidade. Não há ninguém tão atraente como Jesus e tão desejável. Luther King não foi, Mahatma Gandhi não foi, Buda não foi, Maomé não foi, Desmond Tutu não foi, Dietrich Bonhoeffer não foi, John Stott não foi. Jesus, nós temos essa incumbência de pregar Cristo e manifestar a beleza de Cristo através das nossas vidas. E temos essa obrigação individualmente, cada um de nós, irmãos. Cada um de nós, essa incumbência de revelar a beleza de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Não é manifestar uma religião evangélica, não é manifestar uma denominação, um pensamento filosófico, não. É sermos pessoas que revelam Jesus, né? Como diz lá a oração de Francisco: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Que seja um desafio, esse desafio na minha e na sua vida,
meus queridos irmãos, que nenhum de nós revele um caráter iracundo, que nenhum de nós revele um caráter desassociado de quem Deus é, de quem Jesus é. De algum modo, quando nossos irmãos, quando nossos filhos, quando nosso cônjuge olhar para nós, eles possam ver um pouco de Jesus em nós, meus irmãos. Essa é a missão da igreja, essa é a missão de cada um de nós. Jesus disse para nós pregarmos Cristo, nós pregarmos a Jesus. E é isso que nós devemos fazer, primeiramente com a vida e depois com as palavras, meus irmãos, na presença dele, em nome de Jesus. Então, esse é o teu Senhor, esse é o teu Senhor, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o unigênito de Deus, nosso Senhor. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. É Jesus que revela a Deus na minha e na sua vida. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.